Shalom, meus irmãos, graça e paz. Pastor Ilmar Sattler César. Falamos aqui de Caldas da Rainha, Leiria, Portugal, Europa. Aqui estamos frequentando, eu estou pastoreando a Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, a sigla ADEFE. Essa instituição religiosa, essa denominação foi fundada e é dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira. Já estamos chegando a 7 países, 6 na Europa, 1 na África e mais de 30 igrejas. E nós estamos aqui licionando pelo nosso Centro de Excelência da Educação Cristã, o CEEC, que é o seminário aqui da ADEFE. E também falo pelo seminário da Bereshit, o nosso Centro Bereshit, que está há mais de 30 anos trabalhando aí com a Bíblia Sagrada, ensinando Bíblia para o povo do mundo inteiro, através das nossas plataformas na internet. Se você quiser fazer algum curso, acesse a nossa descrição do vídeo aí e você poderá fazê-lo. Meus queridos, estamos ministrando aqui as aulas do curso de nosso curso de especialização bíblica. É um curso pequeno, de curta duração, 9 matérias apenas, que vai focando os livros da Bíblia. Esse primeiro curso é o curso de Pentateuco, Gênesis. A matéria aqui é a matéria Sodoma e Gomorra. Já tivemos várias matérias nesse curso. A matéria primeira foi os 7 tempos de Deus, depois os dias pré-diluvianos, a arca, o dilúvio, Torre de Babel, né? Abrão, e agora chegamos nessa matéria que é Sodoma e Gomorra. Faltando poucas matérias, apenas 2 para encerrar o curso de pós-graduação, de especialização em Gênesis. Nós estamos estudando a trajetória de Lote. Mais uma aula agora, acho que para a 6ª aula da trajetória de Lote. Estamos contando desde a saída dele de Ur dos Caldeus, nasceu ali, depois passando em Harã, depois vindo com o tio dele para Canaã, nos carvalhais de Manre, vai para o Egito, o retorno do Egito, a contenda em Meribá, depois ele faz a separação indo para Sodoma, depois a guerra dos 4 reis contra os 5, ele é sacado, ele é levado, raptado, cativo, Abraão vai e traz ele de volta, ele encontra com Melquisedeque no Vale de Savé, tem a chance de deixar de retornar para Sodoma e vir para o clã de Abraão, mas não faz isso, vai para Sodoma, aceita o cargo de juiz, dá a filha em casamento, recebe os anjos são com a missão de destruir a cidade, ele procura ter misericórdia, Deus tem misericórdia tentando salvar 2 genros homossexuais, eles não aceitam, zombam, eles querem arrombar a porta, os anjos atingem a eles com cegueira, os anjos, por misericórdia, tiram à força Lote, a mulher e as 2 filhas de Sodoma, no meio do caminho ele perde a esposa, nós paramos aqui na última aula. Ele perdeu a esposa, né? Tinha perdido tantas coisas, os bens, tudo que adquiriu, os servos, perdeu a casa, a posição de juiz, agora ele vai perder a esposa. Então ele foge para a cidade de Zoar, depois ele não fica em Zoar por pressão daqueles habitantes, né? Porque tinha escapado de Sodoma, e ele vai para uma caverna. Olha o fim desse homem, nascido na grande cidade de Ur dos Caldeus e acabado na caverna. Então é muito perigoso, a gente tem que olhar o fim das coisas, não o princípio. Por isso que a palavra de Deus diz em Daniel, tu, porém, vai até o fim. Porque fácil é começar, mas terminar que é difícil. Fácil é começar a caminhada, mas transitar e chegar, atravessar o Jordão é difícil. De mais de 600 mil homens a pé, que saíram de Ramsés, Sucote, no Egito, caminhando pelas 42 jornadas até chegar em Gilgal, primeira cidade do lado de lá do Jordão, né? O Jordão além do Jordão, depois de atravessar o Jordão, no 11º dia do segundo, no ano 40 da história deles, no 10º dia do primeiro ano do ano 40. Somente 2 atravessaram o Jordão, né? Só Josué e Caleb. Os demais, inclusive Moisés, morreram todos lá de cá. Não foram até o fim, não viram o final. Então nós temos que ter persistência, resiliência. Lote não foi um homem persistente nem resiliente. E ele foi um homem que adaptava-se ao lugar que ele estava, né? Ele adaptou-se a Sodoma e Sodoma foi na cabeça dele e não saiu da vida daquele homem. Tanto que ele acabou praticando atos naturais de Sodoma. Em Sodoma podia tudo na área sexual. Tanto podia pai com filho com pai, pai com mãe, mãe com filho, podia homem com homem, mulher com mulher, com certeza também tinha ali a zoofilia de homens com animais, mulheres com animais, era a cidade sexual, né? É símbolo disso, tanto que o nome sodomia
vem de Sodoma, sodomita, um camarada é a sodomia, que é a arte de se misturar o sexo igual, né? O homossexual, mulher com mulher, homem com homem, vem de lá. E Ló acabou incluído nesse pecado que é o incesto, né? As filhas dele levaram-no a ter relação sexual com ele, ele bêbado nem sabia do que estava acontecendo, e gerou 2 inimigos para Israel, Moabe e Ben-Ami. Ben-Ami veio a ser o pai de Amon. Ben-Ami, filho do meu povo, né? E Moabe, esse é do meu pai. Porque aquelas mulheres então subiram, as 2 filhas de Lote, subiram para a caverna com ele. Chegando lá, elas pensaram: papai não tem herdeiro, não temos filhos. Como ela estava acostumada com aquele pode, tudo pode sexual, ela estava naquele tempo da liberalização total, né? Ela estava acostumada com aquilo, que elas viviam na cidade onde podia tudo na área sexual. Elas iam casar com 2 homossexuais, sabendo que eles eram homossexuais, os futuros maridos delas. Eles praticariam adultério, conforme diz o texto bíblico, que Sodoma era cidade de adultérios, de fornicação, de porneia, de forneia. Elas acharam natural embebedar o pai e ter relacionamento com o pai. Com certeza o pai delas tinha uma idade aí no mínimo, né, de uma diferença de uns 20 a 30 anos de diferença para elas, e elas levaram o pai, né, embebedaram. Primeiro a mais velha embebedou o pai, teve um relacionamento sexual com ele, e depois gerou um menino chamado Moab. Esse é do meu pai, o nome Moab quer dizer isso. E depois foi a mais nova, a caçula também teve relacionamento sexual com o pai e gerou Ben-Ami, filho do meu povo, que foi o pai de Amon. Os amonitas e os moabitas, que eram severos, viriam ser severos inimigos do povo de Israel, atacando no Êxodo, a trajetória, depois no tempo de Davi, no tempo dos reis, no tempo dos juízes, sempre foram ali uma pedra no sapato dos israelitas, como Ismael. Deles vieram os árabes, também foram inimigos atrozes do povo de Deus. Lote acaba a vida desse jeito, vendo que os filhos dele são também netos dele, desonrado pelas filhas. As filhas não tiveram ética, não tiveram consciência divina, né? Elas não tinham nada de Jesus, aquelas meninas. Elas praticavam qualquer coisa, elas não acharam normal aquilo, embebedar o pai e ter relacionamento sexual com o pai. Quer dizer, evidentemente que ela já tinha tido relacionamento sexual com aqueles homens há muito tempo. E elas entre si também, ou elas com colegas dela daquela cidade, elas podiam tudo na área sexual. Que chegaram nesse ponto, né, aberrante de embebedar o pai, que era viúvo, e fizeram com que o pai fosse avô e pai de 2 crianças. Aqueles meninos tomavam bênção no pai, também o avô. O pai era o mesmo avô deles, que ele era o filho das filhas, né? Então, o final da trajetória de Lote é resultado de tudo que ele plantou, né? Ele foi plantando o erro e foi colhendo, vai acabar, e a história nem mais fala de Lote. Lote não foi mencionado em ponto algum, só aparece essa vez no Novo Testamento aí, quando Pedro, irmão de André, primo de Jesus, né? Filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles eram primos de Pedro e André, não posso dizer que era primo de Jesus, não, mas Tiago e João sim, que a Maria era irmã da Salomé, mulher de Zebedeu. Então, Tiago e João eram primos de Jesus, mas Pedro e André não, eram amigos. Eles foram os primeiros discípulos, né, de Jesus. Começa com André, mais um, e depois comunica Pedro, comunica Filipe, Natanael, e vai crescendo até na festa da Galileia, do Caná da Galileia, nas bodas, primeiro milagre de Jesus, já são 7 discípulos, né? E depois acaba a história deles também lá no Mar da Galileia, com os mesmos 7 discípulos, né? Quando Jesus aparece lá, antes de subir para o céu, aparece para 7 discípulos na pesca de 153 grandes peixes maravilhosos. É os mesmos 7 do início do milagre. Então, a história, a trajetória de Ló acaba aqui. Não tem mais nada sobre a vida dele. Sumiu, parou. Os capítulos seguintes já começa a história de Abraão, continua. Não se fala das meninas, dos meninos, só fala que vão ser inimigos, né? A gente vai encontrar os moabitas e os amonitas para frente,
sendo inimigos ferozes, cruéis contra o povo de Deus. Então tá aí, meus irmãos, a trajetória de um homem que tinha tudo para dar certo, que ia ser o herdeiro natural, né? Antes de Abrão ter Ismael, antes já tinha Ismael depois que Ló se separou, Abrão acabou tendo Ismael, de Agar, a serva egípcia. Mas ele teve tudo para dar certo e acabou desse jeito. Desonrado pelas filhas, ele mesmo vivia aquela amargura em si, né? Sabendo que os filhos dele eram netos dele. Então, serve de mau exemplo para nós não seguirmos, não deixarmos o caminho do Senhor. Tinha tudo para ser um homem de Deus, para ser o sucessor natural de Abrão, para ser um fervoroso seguidor de El Shaddai. Depois de errar, Deus deu várias chances para retornar e ele acabou não retornando. Fica na paz, tchau, tchau.